Artigo 1715. O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio ou de despesas de condomínio. Parágrafo único. No caso de execução pelas dívidas referidas neste artigo, o saldo existente será aplicado em outro prédio como bem de família ou em títulos da dívida pública para sustento familiar, salvo se motivos relevantes aconselharem outra solução a critério do juiz. Artigo 1716. A isenção de que trata o artigo antecedente durará enquanto viver um dos cônjuges ou na falta destes, até que os filhos completem a maioridade. Artigo 1717. O prédio e os valores imobiliários constituídos como bem da família não podem ter destino diverso do previsto no artigo 1712 ou serem alienados sem o consentimento dos interessados e seus representantes legais, ouvido o Ministério Público. Artigo 1718. Qualquer forma de liquidação da entidade administradora a que se refere o parágrafo 3º do artigo 1713 não atingirá os valores a ela confiados, ordenando ao juiz a sua transferência para outra instituição semelhante, obedecendo-se, no caso de falência, ao disposto sob o pedido de restituição. Artigo 1719. Comprovada a impossibilidade da manutenção do bem de família nas condições em que foi instituído, poderá o juiz, a requerimento dos interessados, extingui-lo ou autorizar a subrogação dos bens que o constituem em outros ouvidos o instituidor e o Ministério Público. Artigo 1720. Salvo disposição em contrário do ato de instituição, a administração do bem de família compete a ambos os cônjuges, resolvendo o juiz em caso de divergência. Parágrafo único. Com o falecimento de ambos os cônjuges, a administração passará ao filho mais velho, se for maior, e, do contrário, a seu menor. Artigo 1721. A dissolução da sociedade conjugal não extingue o bem de família. Parágrafo único. Dissolvida a sociedade conjugal pela morte de um dos cônjuges, o sobrevivente poderá pedir a extinção do bem de família se for o único bem do casal. Artigo 1722. Distingue-se igualmente o bem de família com a morte de ambos os cônjuges e a maioridade dos filhos, desde que não sujeitos à curatela. Título 3. Da união estável. Artigo 1723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Para a primeira, a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521, não se aplicando a incidência do inciso 6 no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente. Para o segundo, as causas suspensivas do artigo 1523 não impedirão a caracterização da união estável. Artigo 1724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência e de guarda, sustento e educação dos filhos. Artigo 1725. Na união estável, salvo o contrato escrito entre os companheiros, aplicar-se às relações patrimoniais, no que couber o regime da comunhão parcial de bens. Artigo 1726. A união estável poderá converter-se em casamento mediante pedido dos companheiros ao juiz e assento no registro civil. Artigo 1727. As relações não eventuais entre o homem e a mulher impedidos de casar constituem concubinato. Título 4. Da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Capítulo 1. Da tutela, seção 1. Dos tutores. Artigo 1728. Os filhos menores são postos em tutela, inciso 1, com o falecimento dos pais ou sendo estes julgados ausentes. Inciso 2. Em caso de os pais decaírem do poder familiar. Artigo 1729. O direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto. Parágrafo único. A nomeação deve constar de testamento ou de qualquer outro documento autêntico. Artigo 1730. É nula a nomeação de tutor pelo pai ou pela mãe que, ao tempo de sua morte, não tinha poder familiar. Artigo 1731. Em falta de tutor nomeado pelos pais, incumbe a tutela aos parentes consanguíneos do menor por esta ordem. Inciso 1. Aos ascendentes, preferindo o de grau mais próximo ao mais remoto.